Essa semana, o STF terminou de julgar uma matéria que havia sido suspensa lá em 2007. Essa matéria é a PEC 1998, a PEC que ficou conhecida como Reforma Administrativa e que começou a ser passada durante o governo do Fernando Henrique Cardoso. Vou até tirar o fone porque acho que eu não vou ouvir nada, não precisa. Com a aprovação, o término desse julgamento, o STF verificou que a aprovação dessa medida ela era legal e cabível. Foram 8 votos a 3 e os únicos 3 que votaram contra a aprovação desse julgamento foram a ministra Carmen Lúcia, o Luiz Fux e o Edson Fachin. Todos os outros ministros do STF votaram favoravelmente à aprovação dessa PEC, alegando que ela havia sido... Porque a medida que foi julgada é de que ela foi aprovada de maneira inconstitucional. Então, os juízes do STF julgaram que ela não foi aprovada de maneira inconstitucional, ela contou com o processo jurídico, com o rito jurídico ok, e por isso ela foi aprovada, né? Então, por isso ela tá valendo. O que essa medida diz? A PEC 1998 altera o artigo 39 da Constituição Federal. O artigo 39 da Constituição Federal, aprovado em 1988, diz respeito à forma de como o serviço público vai ser contratado no Brasil. Então, ali diz que União, Estados, Distrito Federal e municípios vão instituir o regime jurídico único e plano de carreira para todo servidor público que for admitido para a prestação de serviço por via direta. Né? Então, o que isso significa na prática? Na prática, significa que o servidor público seria contratado a partir do que a gente chama de regime estatutário, que é o regime que hoje prevalece no serviço público, que é aquele que garante a estabilidade de carreira, independentemente de mudança de governo, por exemplo, e que estabelecia também o plano de carreira, né? Então, quanto mais você fica no serviço público, mais seu cargo vai aumentando, mais você vai ganhando ali benefícios, vantagens e tal, porque são formas e atrativos para a pessoa ficar no serviço público, certo? A mudança do artigo 39, que foi proposta pela PEC 1998, muda esse texto para a União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios instituirão um Conselho de Política de Administração e Remuneração de Pessoal, integrado por servidores designados pelos respectivos poderes. Então, o que isso significa? Isso significa que, a partir de agora, isso não é retroativo, então isso não vale para os servidores antigos, mas a partir de agora, todo o processo de concurso, todo o processo de entrada no serviço público, agora vai passar por uma avaliação desse conselho administrativo para verificar qual vai ser o regime escolhido para a contratação daquele servidor público. Então isso muda a regra do regime jurídico único, né? Regime jurídico único era o servidor público, ele entra por concurso, ele é contratado nesse regime, ele tem a estabilidade, ele tem um plano de carreira, vapo, já era, né? Agora isso muda de figura. Isso muda de figura principalmente porque passa a ser legalizado, passa a ser aceitável a contratação de servidor público pelo regime seletista. Pelo regime seletista, que era o regime CLT. Então, o que acontece? Você tinha um regime de contratação do servidor que garantia a ele a estabilidade. Ele não era um empregado CLT. Ele não era a mesma coisa que um empregado CLT. Ele vai ter mais estabilidade, ele não vai precisar sair do emprego quando mudar a pessoa que está no governo, não existia isso. Tem um plano de carreira determinado, é muito difícil ele ser demitido, porque a ideia é manter o servidor público ativo no serviço público. Só que agora, com essa alteração do artigo 39, isso vai mudar. E isso muda a partir do momento em que o regime de CLT passa a ser o regime que vai poder ser utilizado na contratação de novos servidores. E qual é a brisa do regime CLT? O regime CLT, ele é um regime muito menos seguro para o trabalhador. Ele é o regime que é colocado na relação entre o empregador e o empregado, né? Então é uma relação ali de capital-trabalho, né? Uma relação mais ou menos assim. E esse regime, ele tem muito menos estabilidade que esse regime jurídico único. Então, isso abre um espaço muito grande para que os novos servidores públicos que forem contratados para o serviço público sejam contratados por esse regime. Só que tem um pulo do gato. Tem alguns pulos do gato nisso, né? O primeiro pulo do gato é que se espera que esse tipo de atribuição vá ser feita mais naquela camada dos servidores públicos que não são as chamadas carreiras de Estado. Então, juízes, militares, né, essa galera do alto funcionalismo público não vai passar por um questionamento dessa forma de contratação.
porque você diz que é uma carreira de Estado, né? Porque tem uma questão diferente no caráter do trabalho, etc, etc. Só que, muito provavelmente, esse tipo de medida vai ser utilizado na contratação de novos servidores públicos que fazem parte da base do funcionalismo público, né? Que a gente está falando de quê? De professor, de psicólogo, de enfermeiro, de agente penitenciário, de todos esses serviços, de todos esses cargos, que são os cargos que fazem o serviço público funcionar às vias de fato. Então, isso é mais um golpe que está sendo realizado contra o serviço público e que visa exatamente desarticular essa estabilidade desses trabalhadores, né? E colocando eles em regime CLT, vai acabar fazendo com que essas relações sejam mais fragilizadas. Então, o cara vai poder agora ser demitido, e aí isso garante um tipo de rotatividade possível dentro do serviço público, né? Então, com o serviço público em que a gente tem uma tendência maior à rotatividade, porque não existe mais essa garantia de trabalho, e aí você pode demitir a pessoa por qualquer coisa. Você pode falar que é corte de gasto, você pode ter uma perseguição política e falar que a pessoa é uma idiota, você pode falar qualquer coisa. Qualquer coisa, né? A gente sabe que nessa relação de poder de trabalho, mas na lei, mas não sei o quê, beleza, tá bom, beleza, tá bom, né? Na lei falava ali que a Vale tinha que pagar a indenização para as famílias do desastre de Brumadinho e de Mariana e nada, né? Foda-se. Então, assim, nenhuma ilusão, tá bom? Nenhuma ilusão. Só pra também esclarecer uma coisa. Lindmar, você aí que veio na live, né, me chamar de maluco e veio assistir o maluco, a ADI 2135 foi proposta por partidos da oposição, naquela época PT, PCdoB, PDT e PSB, que questionava a constitucionalidade dessa emenda 19. Essa emenda ficou, portanto, ficou parada em julgamento desde 2007. E aí, de 2007 para cá, foi feito esse julgamento todo de novo. E agora, nessa semana, ele terminou. E aí o julgamento terminou dizendo que a emenda 19 é uma emenda constitucional. Tá válida, tá tranquilo. Então, isso significa um ataque ao serviço público direto. Mas aí o que acontece é o seguinte, esse movimento é mais um movimento que vem no sentido e na direção do que a gente tem acompanhado nos últimos anos em relação ao serviço público brasileiro. Desde os anos 90, a gente acompanha uma diminuição cada vez mais sensível nos gastos em várias estruturas estatais, em serviços públicos, Brasil afora. Isso muito vindo dessa lógica de austeridade, né, a lógica que vai ser a lógica dominante do capitalismo dependente brasileiro, e que vai, claro, né, desidratar todos os serviços públicos, vai acabar tirando as estruturas para que ele possa funcionar de maneira assertiva, de maneira robusta, e isso vai acabar provocando a sua precarização, a piora da sua qualidade. Então a gente tem acompanhado isso há muito tempo. Só para vocês terem uma ideia de como isso não é um processo que acontece só em escala nacional, né? Não é só no governo da FHC, não é só no governo do Lula, da Dilma, do Temer, do Bolsonaro, do Lula 3. Isso é um negócio que acontece em vários setores, né? E é um movimento articulado do capital, das classes dominantes, para poder destruir o serviço público, para poder avançar cada vez mais com a iniciativa privada por administração direta ou indireta sobre a oferta dos serviços. Ano passado teve concurso para professor no estado de São Paulo, aqui em São Paulo, né? Foi o primeiro concurso para professor, presta atenção, foi o primeiro concurso para professor do estado de São Paulo em 10 anos. Desde 2013 não tinha concurso para professor. Desde 2013, tá? Mas por que não tinha concurso desde 2013? A mídia, né, os aparelhos hegemônicos da classe dominante, os aparelhos da hegemonia da classe dominante, vão dizer que não tem concurso porque não tem dinheiro. Porque não tem como pagar. Porque, né, você inventa lá desculpa, coloca lá que não tem dinheiro. O jornalismo da Globo vai falar que não tem dinheiro e um abraço. Só que o que acontece é que esse movimento dessa precarização, ele também acompanhou uma outra coisa, que foi o fato de que precisava de mais professor na rede pública. Então, o que foi realizado? Houve um aumento de contratações na categoria O, que é uma das categorias de contratação dos professores da Escola Pública Estadual aqui de São Paulo. E essa categoria O é uma categoria que tem algumas atribuições um pouco diferentes. Ela não tem o mesmo nível de estabilidade que as categorias que são concursadas. Na categoria O, se não me falha a memória, e se alguém da categoria O quiser comentar e me corrigir aqui nos comentários do vídeo,
por favor, faça, é que você tem tipo um concurso, uma prova assim, que você se inscreve no registro ali da prefeitura, do estado, e aí você vai sendo chamado para cumprir buraco. Você vai sendo chamado para poder preencher vagas emergenciais, vagas que apareçam ocasionalmente, que nem sempre são na matéria que você dá. Hoje em dia, na Escola Pública Estadual de São Paulo, se não me falha a memória também, mais de 80% do corpo docente é categoria O. É categoria O. Ou seja, a pessoa ela vai participar, ela vai trabalhar numa escola pública estadual por um período determinado de tempo, em que ela vai ganhar pouco, muito pouco. Ela vai precisar dar muitas aulas para ter ali um salário aceitável, também não dá, né? Um salário mínimo ali. Vai precisar trabalhar muito, e sempre marcada por essa instabilidade. Aqui, eu acho que é importante a gente perceber isso. Existe, ao longo dos últimos anos, uma estratégia política das classes dominantes em diminuir a estabilidade do trabalho do trabalhador. Tanto do trabalhador do ponto de vista da CLT, do trabalhador contratado no capital privado, quanto do próprio funcionário público, né? E por que isso? Porque isso, além de servir para poder fomentar esse discurso da melhor eficiência, né? A gente gasta menos porque o funcionalismo público tem que ser mais eficiente, a máquina pública tem que ser enxugada, né? Você vai ouvindo esse monte de ladainha, esse monte de história, mas isso serve também para poder, com esse enfraquecimento, enfraquecer as próprias relações e as forças de mobilização que os trabalhadores têm. Né? Porque aí um trabalhador que vai estar submetido a uma situação de maior instabilidade, a uma situação em que ele pode perder o emprego, ele muito mais dificilmente vai arriscar o seu emprego fazendo uma manifestação, se organizando, fazendo greve, etc, etc, etc. Então, esse tipo de medida vem nessa seara. Inclusive, isso ajuda a explicar também por que foi o próprio STF que, em fevereiro desse ano, votou pela aprovação, pela legalidade dos processos de terceirização e de pejotização nas relações de trabalho que acontecem no Brasil. Tem aqui uma matéria, deixa eu pegar aqui. A terceirização por meio da chamada pejotização é lícita. Com base nesse entendimento, o ministro Luiz Fux, do STF, derrubou a decisão do TRT da 10ª Região, que reconheceu o vínculo empregatício entre uma empresa de construção e uma arquiteta. A decisão foi dada em 8 de julho, durante o recesso do Judiciário. Essa medida que a gente viu agora, que eu li agora, ela vai criar uma coisa que a gente chama de jurisprudência. Ela vai criar uma situação em que, juridicamente, esse reconhecimento de vínculo empregatício via pejotização, que é, portanto, legítimo, vai acabar servindo como base para outros casos que entrarem com recurso na justiça reconhecendo esse vínculo. Então, no caso dessa construtora, essa construtora contratou essa arquiteta por PJ, né? E aí ela entrou com um processo para que haja o reconhecimento de vínculo empregatício, né? De um vínculo empregatício que não seja terceirização, já que ela foi contratada via PJ, mas contratada direta, né? Ela só passou por um processo de diminuição dos custos para essa contratação. Com essa decisão, isso significa que outros processos vão poder utilizar esse caso como argumento, né? E aí, nesse sentido, a gente vê que há um avanço cada vez maior, tanto do rito jurídico, da pejotização, da terceirização, de tornar esses processos legalmente aceitáveis e, portanto, vão passar na lei da justiça, né? Vão passar ali na lei, tal, e já era, quanto um avanço dessa lógica. O avanço dessa lógica de um enfraquecimento do reconhecimento de vínculo de trabalho, né? Eu acho que isso é muito importante, porque é um movimento do capital, é um movimento da classe dominante que está articulando para que o trabalhador seja cada vez mais isolado da sua condição de trabalhador. Para que essa questão, para que essa contradição entre capital e trabalho fique cada vez mais nebulosa, cada vez mais tênue, né? E aí você não é um empregado, né? Você é um prestador de serviço, é diferente. Você não é mais uma pessoa contratada pela empresa. Você está sendo contratado como uma empresa, não como um trabalhador, né? Então você vai cada vez mais fazendo um processo de reconhecimento de vínculos empresariais entre as pessoas, né? E aí na lógica do livre mercado, da livre concorrência, na lógica da eficiência, blá, 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 você vai passando esse tipo de raciocínio e as pessoas vão se reconhecendo mais como empresários cada vez mais, né? Não é à toa que o discurso empreendedor tá aí para falar isso pra gente,
quanto você tem também esse enfraquecimento do trabalhador, né? Porque o trabalhador não é uma empresa, cacete, né? Ele não é uma empresa, porra. Ele não tem o mesmo poder de negociação, ele não tem o mesmo poder de barganha, ele não tem a mesma possibilidade de atuar numa disputa contra o empregador, se ele quiser buscar seus direitos, por exemplo, né? Então essa transformação do trabalhador em empresa, em empresário, é para poder promover e dar continuidade a essa lógica de que as empresas maiores, os grandes conglomerados, os mais fortes, vão conseguir se sobrepor a esses empresários menores, que não vão ter escolha, né, a não ser se submeter, né? Ou seja, isso é ruim e ruim ao mesmo tempo. Ruim e ruim ao mesmo tempo, né? Ruim e ruim. É ruim e ruim, né? Porque você não está substituindo a lógica do patrão, né, essa lógica da relação do capital-trabalho, por uma lógica de soberania, de autossuficiência, de indivíduos livres e livres associados, né? Sem essa relação do patrão. Não. A relação do patrão, ela continua existindo. Só que agora ela está mascarada por um outro tipo de lógica, né? Que na cabeça da pessoa que é empregado e está se transformando em empresário de si mesmo, pode até fazer sentido no começo. Parece que imediatamente faz sentido, né? Afinal, você não vai mais ter patrão. Você não vai mais ter horário, né? Não vai mais. Então, tudo bem. Só que, né, tem essa armadilha. É ruim e ruim e vice-versa. E isso vem também num outro movimento que é interessante para a gente poder dar uma olhada, que é o fato de que essa medida do ataque isso é um ataque ao serviço público, né? Ela vem também com um outro agravante. Ela vem com outro agravante, que é o fato de que foi conversado em fevereiro desse ano a respeito da pessoa. Aqui, ó. Em fevereiro desse ano, o STF decidiu pela necessidade de motivação para demissão de empregado concursado de empresa pública. Ou seja, vai ter que haver uma motivação e que não vai ser a instalação de um processo de justa causa, mas um mero reconhecimento daquela atuação daquele funcionário público e que motivou essa demissão. O plenário do STF concluiu na sessão dessa quinta-feira, 8 de fevereiro, o julgamento do recurso extraordinário 688-267, tema 1022, e decidiu, por maioria de votos, que a demissão sem justa causa de empregados de empresas públicas e sociedades de economias mistas, admitidos por concurso público, deve ser devidamente motivada. Ou seja, o cara que foi demitido do serviço público tem que ser demitido por alguma coisa motivada. Tem que ter motivo, não pode ser só demitido, né? Ou seja, as razões da dispensa precisam ser indicadas claramente, ainda que de forma simples, mas em ato formal. Aí você pensa, de boa, legal, parece bom. Olha só, né? Olha só. Prevaleceu a divergência aberta pelo ministro Luiz Roberto Barroso. Luiz Roberto Barroso, que inclusive foi o ministro que impediu a implementação do piso nacional da enfermagem. Tá bom? Do estabelecimento do piso nacional da enfermagem. Tá bom? Continua. Presidente do STF, em fevereiro daquela época, no sentido de que o empregado admitido por concurso e demitido sem justa causa tem o direito de saber o motivo pelo qual está sendo desligado, seja por insuficiência de desempenho, empregado de empresa pública, concurso público, insuficiência de desempenho, metas não atingidas, necessidade de corte de orçamento ou qualquer outra razão. É a implementação da lógica do trabalho privado no serviço público. Serviço público, gente, não serve para bater meta. Serviço público serve para atender a população. Não serve para poder ter dispensa de corte. Serve para poder garantir o mínimo para os trabalhadores. Serviço público não é para bater meta, cacete. Porra, onde já se viu o serviço público bater meta? O que você vai fazer? Pô, vou atender aqui 20 pessoas de braço quebrado. Dá um braço e quebra o braço da pessoa. Vou bater a meta. Porra, mano. Tá de sacanagem, cara. Tá de sacanagem. Vou bater meta aqui na fila do INSS, né? Vou quebrar um joelho pra poder aumentar a fila do INSS. Né? Qual que é a meta de bater no serviço público? Qual que é?
Qual que é? Vou pegar aqui esses velhos do BPC e vou tirar todos os recursos deles. Bate a meta. Vamos fazer um briefing, um brainstorm sobre o public service. E se a gente fizer um budget, ei, guys, a gente tem que load the budget, no more public service, né? Vamos fazer aqui um meeting. Empregado público. Aqui, ó. Empregados de empresas públicas e sociedade de economia mista, admitidos por concurso público. Essa é a questão. Admitido por concurso público. Porque esse tipo de lógica cria jurisprudência. Ai, mas não é a mesma coisa. Ai, mas não pode. Ai, mas não sei o quê. Vocês acham que esse tipo de recurso, esse tipo de lógica não vai ser utilizado também para servidores públicos contratados via concurso público e seletistas, reconhecidos como empregados e não como servidores? Né? Porque é isso. No final das contas, quando você faz a aplicação do regime seletista, você reconhece aquela pessoa do serviço público como um empregado público e não um servidor público. Tá bom? Aí aqui, ó, mas acabou? Você acha que acabou? Não acabou não. Continua. A motivação da demissão do empregado público, entretanto, não exige instauração de processo administrativo, não se confundindo com a estabilidade no emprego e dispensando as exigências da demissão por justa causa. Ou seja, o empregador vai lá, né? A autarquia, a organização vai lá, apresenta um relatório, fala pro empregado público, ó, nesse relatório aqui tá que você não bateu a meta de fevereiro, não conseguiu bater a meta. Olha, não bateu a meta, a gente vai ter que te demitir. Ah, mas eu queria entrar com um processo administrativo para reverter. Pô, não pode. Não pode, tá aqui, a justificativa tá aqui, ó, não tem processo. Não tem processo. Dá tchau. Pega tuas coisas, né, The Office, pega ali e tal. É o Toby indo pra Costa Rica. Isso é porque várias empresas públicas já estão submetidas ao regime de trabalho trabalhista de empresas privadas, o regime CLT. Doideira. Isso já acontece, por exemplo, pro Banco do Brasil, pra Caixa Econômica, tudo bem. É muito difícil alguém ser demitido? É muito difícil, mas, gente, isso abre o precedente. E eu acho que, assim, é muito importante ver como esses precedentes estão sendo abertos nesse sentido de uma destruição da estabilidade do trabalhador, do trabalho no Brasil. Né? Tem um outro caso, inclusive, que eu queria comentar, e que também diz respeito a esse processo que a gente está chamando de jurisprudência. Né? Porque quando esses casos acontecem, eles são muito importantes porque são eles que vão embasar outros casos. Né? Porque aí o cara vai usar como argumento o fato de que pegou aqui o caso do Conosquinhas e o caso do Conosquinhas foi aprovado, então tem que aprovar também. E aqui, ó, no dia 12 de novembro vai acontecer no STF uma audiência para julgar se o estado do Paraná é obrigado ou não a cumprir a lei da database, tá? Só para poder explicar para vocês o que é essa lei da database. A lei da database, ela é relacionada à CLT e foi criada junto com a CLT. Ela vai estabelecer as normas que vão reger as relações individuais e coletivas de trabalho, inclusive, né, para negociação da própria database. A database é o momento anual em que empregadores e empregados, representados por sindicatos, se reúnem para discutir e negociar ajustes salariais, benefícios e demais condições de trabalho. Esse momento é necessário para manter as relações de trabalho justas e equilibradas, pois permite que as partes envolvidas possam expressar suas necessidades. A database é determinada pelo aniversário da categoria profissional, ou seja, a data de criação do sindicato que representa a categoria. É nesse momento que são discutidos os reajustes salariais e as condições de trabalho para o próximo período. Então, o que é a database? A database nada mais é do que esse acordo que é estabelecido entre o empregador e o empregado, mediado pelo sindicato, e que vai colocar as bases do que vai ser pago, as bases do que está negociado. E aí, vai ter no dia 12, né, de novembro, no STF, uma negociação em que vai se julgar se o estado do Paraná, que é o estado que está sendo julgado nessa matéria, é obrigado ou não a cumprir a lei da database. Se o STF decidir que o estado do Paraná tem razão, ou seja, de que ele não é obrigado a pagar a database para trabalhadores do ramo da saúde, que é o ramo que está atuando nesse sentido,
Isso vai criar um precedente para que outros estados da federação também se vejam no direito de não pagar a database. Ou seja, com o não pagamento da database, isso vai significar que você abre um precedente para que não seja pago esse mínimo. Mais um ataque contra os trabalhadores. Quando isso for julgado, no dia 12, inclusive mandar um salve aí para os camaradas e trabalhadores do Cinto de Saúde, mas quando isso for julgado no dia 12 de novembro, isso pode abrir um precedente para que mais estados entrem com esse processo e não paguem esse mínimo. Ou seja, são vários ataques organizados contra a estabilidade do trabalhador, contra não só a possibilidade do funcionário público em fazer concurso, né? Porque é isso, a gente não tá falando do fim do concurso. O concurso não vai acabar. Não é o fim do concurso. O que vai acabar é o regime jurídico de estabilidade. O que vai acabar é esse tipo de reconhecimento de trabalho para a substituição de um regime seletista. Um regime que é mediado por uma empresa privada e um empregado privado. Ou seja, é a transformação, é a sobreposição da lógica econômica de produção de contratação capitalista do capital privado sobre as estruturas públicas cada vez mais. E isso tanto nos termos desse processo de regime seletista, quanto dessa história da pejotização que a gente viu na aprovação do Luiz Fux, quanto também na justificativa da demissão sem justa causa do Luiz Roberto Barroso, e agora nesse próximo julgamento do dia 12 de novembro, e que pode abrir um precedente para que os estados não paguem mais a database, e isso signifique mais um golpe no funcionalismo público, né? E aqui para você, e eu acho que é importante até fazer esse corte, né, para poder publicar no Reels, outra coisa assim, você que acha que o serviço público é o grande mal do Brasil, não está entendendo qual é o tamanho do buraco que a gente está sendo enfiado. Isso porque a maior parte do funcionalismo público, dos servidores públicos brasileiros, são servidores públicos que atuam na linha de frente da sociedade. Então a gente está falando de professores, de enfermeiros, psicólogos, técnicos administrativos, agentes penitenciários. A gente está falando de toda uma camada da sociedade que garante a continuidade e o funcionamento dessas estruturas. Quando a gente vê um ataque ou ataques como esses ao serviço público, que a gente viu por essas votações no STF e por outras medidas ao longo desses últimos anos, a gente está vendo um ataque a essa estabilidade. Porque o grande funcionalismo público, os juízes, a galera que são os militares, a galera que está ali no alto desse patamar, não vai ser atacada por essas reformas e não vai ser atacada por essas medidas. Elas vão manter sua estabilidade, seus super salários, seus super benefícios, enquanto a base do funcionalismo público vai acabando. Só que onde que está o pulo do gato? O pulo do gato está em te convencer de que essas pessoas que estão na base do funcionalismo público e que sustentam o serviço público brasileiro são todas vagabundas, que não querem trabalhar, que estão fazendo greve a troco de nada, enquanto você está ali dando o seu suor. Só que o que acontece é que essas categorias estão sendo cada vez mais atacadas. Elas estão sendo cada vez mais surrupiadas e está se criando a imagem de que elas são os inimigos do povo. Elas são os inimigos do funcionamento porque elas estão exigindo seus direitos. E aí, nesse sentido, você, muitas vezes que vai ter essa imagem, né, esse senso comum, essa ideia do funcionalismo público que é mais dominante, vai olhar e vai falar, olha aí, né? Eles não querem trabalhar. O funcionalismo público é ruim, em abstrato, quando, na verdade, deveriam ser feitas reformas para acabar com os privilégios do alto funcionalismo público e garantir mais orçamento, mais estabilidade, para que o serviço público possa ser exercido por mais tempo, pelas mesmas pessoas e garantindo, assim, uma boa qualidade. A gente precisa defender o serviço público, defender não só a estabilidade, não só as melhores condições de trabalho, mas a gente precisa defender o caráter do serviço público, que é a sua constituição e a sua organização em torno de um projeto que possa servir as pessoas, servir aos cidadãos brasileiros, né? E não só como um aparelho que pode ser privatizado, um aparelho que tem que ser descontinuado, um aparelho que vai sofrer corte de orçamento para atender às demandas, né? As mitologias, os folclores da eficiência, do livre mercado e da tentativa de colocação da lógica capitalista, da lógica liberal, em um número cada vez maior de relações de trabalho e de relações sociais, visando justamente destruir qualquer tipo de possibilidade de vida digna para o trabalhador brasileiro. Carol Lima, obrigado pelo superchat de 5 eus. Euense? Sou de Brasília, trabalho com comunicação, anos terceirizada pelo governo. Vários cargos já precarizados lá em 2008. Quase todos os meus colegas da criação. Já tem muito servidor público que tá terceirizado. Muito. Ana, obrigado pelo superchat de 5 reais. Precisa de uma greve geral. Parar o Brasil ou pelo menos São Paulo. Quão difícil é organizar? Como faz? Bora? Bora. É agora. Galera,
Todo mundo pegando, ó, presta atenção. Pega um lanche, uma muda de roupa e leva 600 ml de refri e a gente se encontra na frente do MASP. É agora. Brincadeira, hein? Eu também acho, Ana. Eu também acho que é necessário que a gente faça uma greve geral, né? E eu acho que é necessário, brincadeiras à parte, que a gente precise, que a gente volte a fazer uma disputa por uma linha radical dentro do sindicalismo brasileiro. Acho que hoje em dia o caráter e a possibilidade de mobilização desses setores é muito aquém, é muito pequena. E isso fruto de um processo, uma longa história de desmobilização, uma longa história de desarticulação desses setores populares. Então acho que não só tocar a greve geral, né? E a gente vai, vamos lá, né? Acho que tem o vamos lá. Tem o vamos lá! Tem. Mas eu acho que tão importante quanto o vamos lá é a gente entender que a gente precisa disputar a linha política do sindicato. É tornar o sindicato um instrumento de luta para a classe trabalhadora de novo. Pra gente não ficar nesse espontaneísmo, né? Pra gente não ficar nessa coisa de vamos lá, né? Vamos lá! E aí as coisas acontecem muito, numa queimação muito rápida, né? Muita energia para um momento e aí acaba. Aí não tem mais nada, né? É um processo que precisa ser acompanhado das duas coisas. Dessas ofensivas mais diretas e também desse processo mais estratégico. Mas eu diria que o mais importante é isso, é conseguir devolver o caráter de luta para os sindicatos brasileiros, né? Rui Bisonin Neto, obrigado pelos R$5. O que esse governo Lula 3 está fazendo pelo serviço público? Corte de gastos? Se não pode fazer nada, que caia de uma vez, pare de ocupar espaço. Acho que uma característica muito simbólica desse processo de destruição do serviço público, né, da rede de serviço público, é a própria maneira de como os cortes e as políticas de corte de gastos têm aparecido nos últimos anos do governo. Sobre o Temer e Bolsonaro, a gente viu o teto de gastos se colocar ali, né, então isso já diminuiu muito o orçamento de muitas áreas. No governo Bolsonaro, a gente viu a piora desse processo, e no governo Lula 3, o arcabouço fiscal acabou promovendo também esses cortes e impedindo com que o serviço público de vários setores pudesse ser realizado. Não é à toa que a gente teve, nesses anos de 2024 e 2023, mobilizações muito importantes de vários setores, como trabalhadores do INSS, trabalhadores do Instituto Chico Mendes de Biodiversidade, trabalhadores do IBAMA, trabalhadores do Sinasef, do ANDES, da FASUBRA, de organizadores da educação federal, né, professores, técnicos administrativos, etc., que estão, né, justamente se articulando em torno até aquilo do que o próprio Lula pediu, que é a cobrança, né, que é a cobrança por um governo que possa, de fato, atender às demandas estratégicas da classe trabalhadora. E como que isso foi recebido pelo governo, né, como que isso foi recebido por essas forças, sem negociação, com, linha dura mesmo para poder tirar qualquer possibilidade de vitória desses trabalhadores. Aí a situação fica bem complicada, né? Fica bem complicada.